os videojogos não são só programar. Há uma série de áreas da moda à música claro. Que podem englobar esta indústria. Eu acho, acima de tudo, ou seja, criar diversidade nas mesas em que são tomadas decisões e nas salas em que são produzidos videojogos, e reconhecer que as mulheres são um demográfico muito relevante naquilo que é o consumo de videojogos. E voltando um bocadinho atrás, mas não muito, não nos podemos esquecer que muitas vezes as mulheres são decisoras de que videojogo se vai comprar. E eu acho que às vezes nós nos esquecemos dessa parte. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente, o podcast e videocast sobre diversidade, equidade e inclusão da IKEA Portugal. O tema de hoje é as mulheres e o gaming. Quais mulheres? Perguntaram alguns. Será que são aquelas mulheres que se queixam de que os maridos estão sempre agarrados às consolas? Não é disso que estamos a falar, mas é verdade que, tradicionalmente, os homens sempre foram muito mais capazes de se abandonar ao prazer inconsequente dos videojogos, e também é verdade que durante muito tempo as mulheres gamers foram menos que invisíveis, foram insultadas, humilhadas e assediadas pela comunidade. Mas isso está a mudar, ou pelo menos espero que sim, e por isso é que eu, Ana Markle, chamei duas mulheres para nos falar de gaming, a Vanessa Vieira Dias, que é fundadora da Videojogo Disse Ela, que já vamos perceber melhor o que é esta comunidade para mulheres gamers, e a Joana Fonseca, colaboradora da IKEA e autora de uma tese sobre sexismo nas comunidades de gaming em Portugal, nada de menos. Bem-vindas, Joana e Vanessa. Obrigada. Vou fazer aquela pergunta, sabem quando aparece assim, vocês estão a conhecer uma pessoa e diz, de onde é que és? E a pessoa diz, sou de Viseu. Então deves conhecer a não sei quantas. Como se Viseu tivesse 10 pessoas. E eu vou perguntar se vocês já se conheciam antes de estar aqui. Por acaso não. E ainda bem que nos conhecemos hoje. É sempre muito entusiasmante conhecer outra jogadora e ainda por cima alguém que estudou também a parte académica deste mundo inteiro, não é? Que é o gaming e que são os jogadores e as jogadoras. Eu própria também fiz uma tese sobre o assunto, mas na vertente da comunicação incrível, e do marketing. Portanto, acho que isto é igualmente as três temos aqui um match perfeito. É verdade, sem dúvida. Não, é que de facto não me parece que seja preciso estudar muito estatísticas para imaginar que sejam muito poucas mulheres de forma geral, em Portugal em particular. Se calhar vamos começar por saber um bocadinho da vossa relação. Agora vou tratar-vos como animais exóticos. Ou seja, como é que... perguntas que eu não faria a um homem, na verdade. Não. Como é que nasceu a tua relação com os videojogos? Nasceu com eles, é a sensação que nos dá. Mas como é que nasceu a vossa relação de cada uma com este mundo dos videojogos? Vanessa, se calhar começando por ti. Sim, a minha relação com os videojogos nasceu como a maior parte da relação das mulheres com os videojogos ainda nasce, que é através de um jogador homem. Exato, aí está. No caso foi meu pai, que sempre adorou videojogos e trouxe uma Nintendo 64 para casa e eu tinha pai 6 anos e foi assim amor à primeira vista e nunca mais parei de jogar, mas sabemos estatisticamente que há muitas mulheres que começam a jogar videojogos por causa de um membro masculino da família, por exemplo, ou um amigo, um primo, a consola é partilhada, às vezes tem que esperar para poder experimentar. Eu acho que estamos num caminho já a mudar isso, não me quero já antecipar, mas acho que isso tem vindo a mudar, muito também com conversas associadas a queremos quebrar aqui a barreira do que é brinquedos para meninas e brinquedos para meninos. Precisamente. Mas no meu caso eu recebi, por assim dizer, em casa um brinquedo para menino, na altura, e foi assim que eu descobri os videojogos e me apaixonei por completo. Há várias camadas, na verdade, nesta conversa, que é, primeiro, ser uma coisa de adultos, foi o teu pai, não é? Há muita gente que ainda acha que os videojogos são coisas de miúdos, foi o teu pai que levou para a tua casa, mas foi através de um homem que tu chegaste aos videojogos. E tu, Joana, como é que nasceu esta relação? Foi também com homem, mas foi com o meu irmão, portanto, o meu irmão sempre gostou muito de jogar e sempre teve consolas, e eu, como boa caçula que sou, tudo o que o meu irmão fazia, eu tinha que fazer também. O irmão mais velho, não é? Exatamente, pois. Então tudo o que ele fazia, eu ia fazer também. Revejo-me. Exato, então eu comecei naturalmente a gostar dos jogos porque sempre joguei para o copiar, na verdade. Mas depois vocês tiveram caminhos autónomos em relação aos vossos tutores, entre aspas. E como é que isso se assume assim na vossa vida? Ou seja, e mesmo perante os vossos pares, de ser a miúda que joga videojogos, até eu lembro-me de jogar com o meu irmão, quando entrou pela primeira vez lá em casa um Spectrum, um 128K, que aquilo foi uma grande emoção.
E depois lembro-me que iam lá à casa muitos amigos do meu irmão, amigos homens, não é? Um ambiente no qual eu me queria impor, mas era bastante difícil porque era uma rapariga com menos 8 anos do que todos os gandulos que lá estavam a jogar. Imagino para vocês também tenha sido difícil primeiro ainda de uma forma se calhar mais imberbe, não é? No início, como é que vocês eram vistas pelos vossos pares homens? Eu durante muito tempo tive um papel quase também de espectadora, porque passava muito tempo a ver jogar. Depois, entretanto, comecei a jogar em conjunto. Também era nova, mas a verdade é que fui solidificando o meu gosto pelos videojogos e conheci sempre muitos rapazes que jogavam, mas não conhecia muitas raparigas que jogavam. E só na faculdade é que conheci uma rapariga que jogava. E de repente aquilo foi de género, ok, boa, temos isto em comum, espetacular. Incrível. Como sou filha única, o meu acesso à consola era quase total, a menos que o meu pai tivesse a jogar alguma coisa que eu não pudesse jogar, portanto não tive muito essa dificuldade. Mas em muitas conversas que tenho com jogadoras, há esse tema recorrente de terem que esperar para poderem jogar ou acordar um pouco mais cedo para poderem experienciar isso, ou seja, as mulheres muito aqui como, apesar de estarem interessadas nos videojogos, como um bocadinho em segundo plano, porque não eram elas as detentoras do comando naquelas dinâmicas. Claro. E portanto, no meu caso, sempre consegui jogar, mas foi muito mais tarde que consegui sentir representatividade ou olhar para alguém e pensar, ok. Não estou sozinha. Ok. E tu, quando é que sentiste que o gosto era teu e não era simplesmente uma herança um legado do teu irmão, uma influência do teu irmão? Certo, porque, bem, comecei a crescer e comecei a ter mesmo os meus próprios jogos. Eu comecei a ter interesse, não, eu vou comprar este jogo porque eu gosto. Quais eram os jogos, lembras-te? O Tekken. E o Mortal Kombat. Era um grande clássico. Raparigas gostaram de jogos de pancadaria. Pelo menos eu sempre ouvi homens dizer isto. Que jogos é que gostas? Gosto do Tekken e do Mortal Kombat, que é um dos jogos que eu também gostava muito. Tipo, pois as miúdas andaram a jogos de pancadaria. E gosto mesmo. Não sei o que é que explica isto. Pode ser uma coisa catártica, não é? De nós sermos... Exato, de querer arriar pancada. Então fazemos esta projeção porque somos pessoas mais polidas. E depois a partir daí sentiste então que, ok, estes são os meus jogos, isto é o meu dinheiro, eu estou a comprar os meus jogos com o meu dinheiro, e começaste a sentir. Exatamente. Então continuei a jogar, consegui, e lá estava, comecei a dar-me com rapazes que jogavam, encontrei uma menina também que jogava, comecei a jogar com ela, às vezes fazíamos grupos, eu e ela contra os rapazes, quando ganhávamos eles ficavam furiosos, furiosos mesmo, mas era engraçado também, éramos todos amigos, claro. E era engraçado. Mas gerava-se uma espécie de guerra dos sexos à volta Sim, e depois quando eles perdiam era, não me acredito, perdi para uma miúda. Isso é que era mal a ver. E depois ias para casa jogar Tekken e imaginar que eles eram todos sábios. Olha, o teu pai foi quem introduziu a consola lá em casa, mas o que é que as vossas mães, por exemplo, achavam deste vosso gosto? Porque lá está, naquela lógica dos meninos, dos brinquedos de meninos e brinquedos de meninas, também o que se promove junto das raparigas é o brincar ao cuidar e não o brincar a refinfar pancada em mutantes. Nada que se pareça. É verdade. Eu acho que a minha mãe aceitou os videojogos como meu hobby, mas ainda hoje é um tema de então, estavas a jogar, mas não são muitas horas a jogar. Ou seja, como ela aceita esse hobby, mas ainda há todo um processo de explicar. E eu sou muito defensora disto. Às vezes as pessoas dizem, mas como é que tu consegues ficar 5 horas a jogar? Como é que alguém consegue ficar a fazer binge-watch de uma série que está super preso? No fundo, desde que seja um consumo saudável e equilibrado, são coisas muito semelhantes em termos daquilo que é o consumo de um conteúdo de entretenimento. A minha mãe nunca me impingiu que eu não jogasse para fazer outra coisa qualquer, mas foi um processo fazê-la entender o que é que engloba um videojogo e porquê passar tempo a jogar. Acho que é aquela velha piada de a mãe chama-te e tu não podes pôr o jogo na pausa, sabes? Sim, aí está. E tens que ter essa conversa. Claro. Mas sempre me apoiou muito, e depois com todos os projetos que eu criei, e mesmo a minha carreira no mundo do gaming conseguimos desmistificar a ideia, precisamente que falavas há pouco, dos videojogos são só para crianças, ou nada disso. Portanto, nesse aspecto, apesar de ela não ser jogadora, foi super tranquilo. Muito bem.
Tu, Joana, Ok. também sentiste esse apoio? Sim, a minha mãe também sempre foi bastante compreensiva, como tínhamos que partilhar as consolas e tudo, ela sempre apoiou eu jogar e tudo. Claro, a parte de não podermos pausar, até hoje ela não entende. É tipo, Joana, vem lavar a louça, não consigo, mãe, agora não me fala. Mas de resto nunca senti lá em casa, nem com o meu irmão, nem com o meu pai, nada, nenhuma posição à frente a jogar. Isso é bom saber. Agora vamos falar sobre a etapa seguinte, ou seja, o momento em que vocês começam a refletir mais seriamente acerca do lugar das mulheres na comunidade dos videojogos, e ambas têm trabalho feito sobre isso, por isso certamente imagino que tenha nascido de uma preocupação ou até mesmo de terem sofrido na pele aquilo que vocês aquilo que se relaciona no teu caso com a criação de uma comunidade de mulheres gamers, portanto imagino que tenha de haver uma razão para esta união, e no teu caso a elaboração da tua tese. Então vamos lá por partes, essa necessidade de unir as mulheres, de onde vem, o que é que existe de perigoso, por assim dizer, que requer que haja esse espírito de comunidade entre as mulheres gamers? Eu costumo dizer que o Videojogo de Cell é um coletivo de mulheres para mulheres, mas a verdade é que a razão para a criação foi uma razão muito egoísta, porque em 2019 eu conhecia muitos homens com quem jogava e tinha muitos amigos com quem jogava, mas não jogava com mulheres, não jogava com raparigas. Okay. E sabia que elas existiam porque nós vemos, através dos estudos, que a percentagem entre homens e mulheres veio ao longo dos anos a diminuir, está cada vez mais próxima, a percentagem está muito próxima entre géneros naquilo que diz respeito a ser jogador, e eu sabia que elas existiam, só não sabia onde elas estavam. E portanto pensei, há tantas comunidades, há tantos grupos, como é que não há um grupo para mulheres que jogam videojogos? E eu trabalho na indústria do gaming, eu quero conhecê-las, quero jogar com elas e quero ver nelas, quero me ver também nelas, criar essa representação e criar um espaço seguro de partilha em que possamos estar juntas e em que nos possamos conhecer, porque provavelmente se calhar há outras mulheres a pensar exatamente o mesmo que eu e não nos estamos a conseguir encontrar. E eu quis juntar estas mulheres do gaming e então pensei, ok, vou criar o Videojogo de Cell. O Videojogo de Cell é o título da minha tese sobre o consumo e comunicação dos videojogos no feminino, e quando fiz o primeiro meetup confesso-te que não sabia se alguém ia aparecer. Aliás, eu achei, bem, pior das hipóteses, aparecem as minhas amigas que não jogam videojogos mas são minhas amigas e vão lá apoiar-me. Não foi em vão, não é? E foi muito bom porque apareceram cerca de 20 mulheres nesse primeiro encontro e foi uma validação muito grande acerca da necessidade do projeto e da importância que aquele projeto teria nos anos que se seguiram em juntar mulheres, em criar uma rede de networking, em facilitar a partilha de projetos, ofertas de trabalho, oportunidades, mentoria, mas também companhia para jogar e um espaço seguro em que pudéssemos partilhar sucessos e dores da indústria dos videojogos. E em relação à toxicidade do ambiente, essa foi mais a tua área, não é? O que é que tu te apercebeste que acontecia? Isto foi muito falado, na verdade, durante algum tempo foi muito falado, houve muitos artigos que se escreveram, sobretudo, se calhar mais fora de Portugal, pelo menos pessoas que me chegam mais, artigos de fundo sobre como as mulheres eram bastante maltratadas. Sim. Sim, então, como nós jogamos e às vezes ligando o microfone e tudo, percebiam-se que eu era uma mulher e eu própria começava a receber comentários muito maus, eu comecei também a pensar, fogo, tipo, isto acontece, isto é mesmo esquisito, só por eu ser mulher então não posso jogar, e então começou a curiosidade de querer estudar mais sobre o assunto e pensei, não, vou fazer uma tese sobre isto, vou ver as estatísticas e a realidade é que nós sofremos mais cyberbullying do que os homens, somos mais rebaixadas, principalmente neste mundo que é tão associado ao masculino, mas que na verdade as estatísticas mostram que cada vez mais estamos iguais, ou seja, cada vez mais tanto os homens quanto as mulheres jogam e ainda assim continuamos a ser descriminalizadas porque estamos a jogar, porque estamos a ter um hobby que eles acham que é deles. Que é a sua propriedade. Exatamente. Também era interessante que nós, e lá chegaremos, que nós refletíssemos um pouco sobre porque que eles se apropriaram quase que naturalmente deste mundo. Eu acho que há quase uma camada extra que nós temos que provar que é tipo, nós jogamos mesmo. Ou uma pergunta muito, muito comum que eu detesto, que é, ou aliás, uma afirmação que é, jogas videojogos, já não pareces nada.
Com o que é que se parece uma jogadora? Exato, não é? Com o que é que se parece um jogador? Pois, claro. Portanto, São pessoas que têm as suas vidas e os seus empregos. Não é? Mas eu acho que antes tinham muito o estereótipo de que as pessoas que jogavam videojogos eram desempregados, que só estavam em casa, não faziam nada. Quando vês uma pessoa normal como as outras que joga, é tipo, não dava por ti. É um bocado essa ideia de seres um ganda nerd. Exatamente. Com pouquíssimas social skills. Exatamente. Que de facto os videojogos são muito um refúgio também para essas pessoas. E é às vezes no meio dessas comunidades online de gamers que muitas vezes também se propagam ideias um pouco mais perigosas, se calhar, ideologicamente. Vamos só ver uma pequena sondagem à boca das urnas, não? Boa. Uma voltinha que dei pelas lojas IKEA a saber, junto dos colaboradores, qual é que era a relação que eles tinham com o mundo do gaming e também perceber se existem jogos para mulheres e jogos para homens, que é uma questão que também vamos debater aqui. Vamos ver e já voltamos. Quem gosta de jogar videojogos lá em tua casa e quanto é que jogam? Muito, pouco, de forma viciada? Muito. Essencialmente são os meus irmãos mais novos, portanto a camada mais jovem lá de casa. Tens amigas que jogam videojogos? Não tenho nenhum tipo de amigas que jogam. Aliás, eu acho que se alguma mulher joga videojogos, eu acho que é muito por causa também do parceiro. Na altura realmente não era o ambiente mais saudável para mulheres, nem para nós mesmo. Nós somos um grupo grande, bastante variado no que toca a géneros. Tanto jogam raparigas como jogam rapazes. Creio mesmo que neste momento estamos a ficar cada vez mais desenvolvidos e mais diversificados no mundo dos jogos. Tem lá meninas também que jogam. Assim. Gostamos muito de interagir porque é uma forma de fantasia. Vem de um estereótipo de já há muitos anos que hoje em dia vem-se destruindo um bocadinho, que é das mulheres não serem tão boas quanto os homens em videojogos. Uma coisa interessante neste Vox Pop que acabámos de ouvir, os homens, acho que é dito que os homens precisam deste escape da rotina, desta fantasia. E eu até me pergunto se as mulheres não precisam. Claro que precisam. Nós temos de estar sempre conectadas com a realidade, eles não. Claro que precisam. Sim, isto que até alimenta um bocado um discurso de que, por definição, se há um jogo para mulheres, é o Sims, que é uma simulação da vida real para quem não sabe. Ou seja, não nos basta estar a lavar roupa em casa, também temos um jogo onde podemos fingir que estamos a lavar roupa, basicamente. Não é bem isto, mas não é? E há esta ideia um bocado que as mulheres não são tão dadas à fantasia, porque estão se calhar preocupadas com outras coisas, mas nós não queremos estar preocupadas com essas coisas. Mas as expectativas que metem sobre nós é as mulheres estarem preocupadas com essas coisas e os homens conseguirem desligar e nós tomarmos o comando. Talvez daí eles associarem que eles podem ter este refúgio e nós não precisamos. Exato. Quando na verdade precisamos, sim. Então isto pode estar na origem um bocado desta indústria tão virada, mesmo em termos de temática, comunicação, tão virada para o mundo masculino, não é? Que é homens estão a jogar, mulheres, mesmo que estejam a jogar, estão a pensar no que é que não deviam estar a fazer e não estão, não é? Sim, essa eu acho que é a questão-chave, porque o tempo da mulher é muito mais fragmentado do que o do homem, por motivos que todas nós sabemos, e que seja a questão do trabalho, se filhos, se tiverem filhos, gestão da casa, algum tipo de responsabilidade familiar que recai sobre a mulher à partida, e portanto não só esse tempo é mais fragmentado, como há uma diferença grande também naquilo que é o próprio acesso à tecnologia, se por exemplo não houver aqui esta ideia de brinquedos para meninas ou meninos, e também falavas da questão da fantasia. A fantasia é um dos géneros preferidos pelas videojogadoras, inclusivamente as mulheres que jogam adoram perceber, focam-se na narrativa e adoram perceber o porquê de certo objetivo ou o porquê de estarem a fazer uma determinada ação, ou seja, há uma reflexão sobre aquilo que estão a jogar. Então pode haver se calhar uma maneira de jogar feminina ou uma maneira de jogar das mulheres. Eu acho que há motivações para jogar. Exato. E são essas motivações que depois são relevantes naquilo que diz respeito a se calhar os géneros de videojogos previstos pelas mulheres ou o tipo de narrativa que uma mulher procura num videojogo versus um homem. Claro que isto é um estereotipo e estamos a colocar as pessoas em caixas, não é? Mas claro, generalizando, os homens, por exemplo, procuram muito mais a questão da competição e de ganhar
versus as mulheres que procuram a questão de perceber a narrativa, Uma porque é boa que estão história. a fazer certa e determinada ação, o que é que vão decidir, e adoram obviamente fantasia e simulação. O Sims é talvez, diria eu, o jogo, rótulo, não é? As mulheres jogam videojogos É Sims. Sims, sim. E de facto há muitas mulheres a jogar Sims, mas eu, por exemplo, quando jogo Sims, utilizo para um escapismo máximo. A minha carreira no Sims, a minha casa no Sims, não tem nada a ver com aquilo Claro. que é a minha vida real. Aliás, eu Portanto, estava aqui a contar fora do ar que a minha experiência com o Sims foi altamente traumática, porque eu joguei muito durante um espaço concentrado de tempo, eu jogava muitas horas por dia, e depois de repente quando aquilo se começou a tornar demasiado real, eu desisti de jogar, que foi quando tive um filho e depois tive outro filho e decidi, deixei de conseguir de gerir a vida familiar e a casa e o emprego e levar o lixo à rua e 2 filhos, e às tantas vezes a segurança social e leva-me as crianças, e eu penso, nunca mais jogo esta porcaria. consegue-se. Eu acho que a simulação está bem feita Demasiado a nível realista. Sim, é sim. realista sem dúvida nenhuma. Mas eu acho de facto que não há jogos para homens, na minha opinião, não há jogos para homens ou jogos para mulheres, são jogos e há preferências e há escolhas a fazer consoante o perfil de consumidor ou de jogador ou de jogador. Mas a Acho indústria que preocupa-se com esse direcionar ou seja, tipo, vamos comunicar isto de forma a ser mais transversal. Já há essa preocupação? Acho que cada vez mais. Uhum. Eu não vou dizer que há 100%, mas acho que cada vez mais eles tentam pelo menos não ter narrativas tão sexistas, né, nos próprios jogos, que é para ver se não ofendem tanto as jogadoras que eventualmente vão jogar. Mas os jogos assim mais comerciais, acredito que não liguem muito a isso, porque sabem que vão ter público na mesma. Claro. Por acaso isto é interessante porque à medida que o mundo muda, o mundo dos videojogos muda também, não é? E o GTA, o Grand Theft Auto, é um jogo super popular e que demora, ou seja, cada vez que sai uma versão, depois demora anos e anos até sair a versão nova, e é guardada com imensa expectativa. E eu tenho plena noção de que do último GTA ao próximo que vai sair para o ano, se não estou em erro, o mundo já mudou muito. Ou seja, imagino que à medida que eles estavam a fazer a nova versão, para quem não sabe, vamos primeiro dizer o que é o GTA. O GTA basicamente é um jogo, é um first person shooter, é assim uma coisa que se não, first person first role playing. É uma coisa, nós somos um bonequito que anda lá, para quem não percebe de videojogos, não é shooter porque ele não faz só shooting, faz também ele roubamos carros, atropelamos pessoas, estamos no mundo do crime, exato, sim, tudo impunemente. Vamos a bar strip. Eu pessoalmente gosto bastante de jogar. Eu também gosto bastante de jogar, porque depois mais altamente catártico. Eu sou fã da série, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E eu acho que aquilo tem uma camada, mas que não é perceptível para todas as pessoas, ou seja, tem uma camada um bocado, não está a promover aquele comportamento, está um bocado a criar uma ideia de escapismo, penso eu, mas isto é as nossas cabeças que são sãs, outras cabeças pensaram de outra maneira, interpretaram de outra maneira o jogo. Foi sempre muito polémico. Entretanto, se calhar com uma certa consciência maior que houve da igualdade de género, do respeito pela mulher, etc., da representatividade, etc., houve esta próxima versão do jogo, já vai ter uma mulher, não é? Como personagem, que é mais de longe que eles conseguiram ir, se calhar, em termos assim. Enfim. Mas o mundo já mudou outra vez. E agora quase que se torna perigoso, porque há muita gente a apregoar uma certa toxicidade e uma certa misoginia e assim. E como é que os videojogos articulam, na vossa opinião, com estas realidades? Ou seja, se tornam-se mais perigosos em certos ambientes políticos, em certas alturas em que, não sei, tornam-se melhores porque se calhar funciona como uma espécie de catarse e ao menos estás ali a atropelar senhoras, não estás na rua a atropelar, não sei. Eu acho que o Grand Theft Auto é um exemplo perfeito, porque a Rockstar não tem limites também naquilo que é a questão da sátira, da crítica social, da crítica política. Eles colocam o dedo na ferida muitas vezes. Muitos personagens são de facto exacerbações de caricaturas, estereotipos que nós conhecemos do mundo real, e se estivermos atentos, há ali uma crítica social a acontecer ao mesmo tempo que estamos a jogar, muitas vezes. Mas até é uma segunda camada, não é? Completamente, pois. Ou seja, é preciso
querer ir aí. Mas isto para dizer que eu acho que o produto final que eles põem cá fora reflete o mundo real em alguns pontos. Alguns é um exagero e uma sátira. É a primeira vez que vamos ter uma protagonista feminina no Grand Theft Auto. A Rockstar, no entanto, na minha opinião, tem um historial de personagens femininas muito fortes em jogos como Red Dead Redemption, nos vários jogos também da série GTA. Enfim, eu estou muito contente com isso. Tem algumas reservas, mas é uma opinião novamente pessoal. O facto dela aparecer como uma extensão de um protagonista masculino é a minha opinião sobre o que nos foi apresentado até agora, mas estou a falar sem ter jogado, portanto ainda há muito a descobrir. Claro. Mas acho que essa é uma aposta segura, ou seja, vamos dar este passo, mas não a 100%. É bom, é positivo. Eu sou muito defensora de termos mais personagens femininas, se assim fizer sentido, não só porque sim, espero que seja o caso. Claro. Vamos ver como é que esta mulher é retratada. Depois há esta preocupação em não deturpar o canon do jogo, não é? Também. Sim, e vamos ver como é que são as vestimentas dela, como é que ela se vai comportar no jogo. Pois, porque às vezes usa-se esta questão da representatividade para depois meter mulheres voluptuosas, hipersexualizadas, nada realista. Aliás, nos jogos de pancadaria, de que estávamos a falar há pouco, não há nenhum... Não há vestimenta, no fundo, não é? E todas as mulheres são femininas, elegantes, não há assim um monstro feminino. Exato, não é? Portanto, não existe nenhuma realidade ali, não é? Pois. São sempre muito sexualizadas, muito estereotipadas, por isso mesmo é que vamos ver como é que elas vão sair. Sim, estou curiosa. Há uma hipersexualização das personagens. Acho que durante muito tempo não houve tanto essa consciência, era uma coisa do género. Sim. Ok. Inclusive há algumas conquistas, achievements, que envolvem certas atividades no jogo que até no fundo acabam por premiar esse tipo de voyeurismo, quase. Claro. Acho que hoje em dia já se tem um bocadinho mais de consciência, mas um espaço seguro são sem dúvida, na minha opinião, por exemplo, RPGs, onde os processos de customização estão cada vez mais inclusivos. Há imensas opções de personalização para podermos criar a nossa personagem e jogarmos com a personagem que quisermos, e se quisermos que ela seja hipersexualizada, tudo ok, mas é uma escolha, não uma imposição. Certo. E eu acho relevante, mas existe uma hipersexualização das personagens em videojogos, e eu não querendo antecipar-me, acho que às vezes até existe também em termos de criação de conteúdo e de streaming, por exemplo. Exatamente. Ou seja, às vezes já não há essa diferença. Claro, isso certamente na tua tese vai ao encontro disso, não é? Porque se verifica até, ou seja, na forma como as mulheres são ostracizadas, também vem muito ao barulho essa vertente sexual, não é? Agressiva num sentido sexual. Sim, eu também analisei muito o facto de que mesmo as narrativas dos videojogos, elas têm um papel diferente dos homens. Portanto, nos videojogos ou seja, ressalva-se muito a agressividade do homem, o homem é o valente, é o herói, e a mulher estatisticamente pede mais desculpa, já não tem tantos papéis de poder, papéis principais, já é mais delicada a falar, portanto os próprios jogos às vezes têm estas narrativas um bocado desiguais. Claro, e depois é natural que isso se reflita no convívio, não é? No convívio com os miúdos que crescem com estas narrativas. Exato, depois vão ter estas consequências, porque para eles que não sabem distinguir às vezes muito bem o que é o jogo e o mundo cá fora, porque não têm acompanhamento, e eles não, para eles aquilo é o normal, não conseguem distinguir que aquilo não é bem a realidade. Então pode ser perigoso um bocado nesse sentido, sim. É importante que a gente fale dessa questão do acompanhamento, porque falámos bastante antes de começarmos a gravar, e eu estava a falar sobre a relação do meu filho com os videojogos, e os videojogos tradicionalmente são um bocado demonizados. Agora se calhar as pessoas estão mais preocupadas com TikToks, com redes sociais e etc, mas muitos videojogos também funcionam como uma rede social, o que também deve fazer com que os pais se mantenham alerta, mas o problema não são os videojogos em si, não é? Acho que se calhar já ultrapassámos um bocado, podem ser, se não houver esse acompanhamento e os miúdos estiverem a jogar coisas que não são para a idade deles, não é? Mas como é que nós podemos explicar aos pais,
aos pais que não são o teu pai, que levava Não tem essa predisposição, mas aos pais que estão um bocado mais arredados deste mundo e que têm se calhar mais preconceitos, mais ideias feitas e estas ideias que demonizam os videojogos, como é que podemos explicar que, pá, vocês não podem estar a ver de longe e a dizer isso é tudo uma porcaria, isso é lixo? O que é que os pais devem fazer? Como é que devem agir? O que é que pode ser bom, se calhar começando por aí, o que é que pode ser bom e saudável? E eu sei que há coisas que podem ser, até sigo pessoas que têm muito essa mensagem no Instagram, há pessoas que, tipo, o lado bom dos videojogos. O lado bom dos videojogos é que eles conseguem, por exemplo, uma pessoa consegue tomar decisões mais rápido, acaba por desenvolver muito mais a resposta cognitiva, consegue ser mais ágil e pronto, consegue desenvolver ali algumas habilidades. Portanto, os pais acompanhando a criança, sabendo o que a criança joga, o que diz nos jogos, o que faz, acho que pode ser até interessante para a criança desenvolver-se um bocado, eu diria. Sim. Eu acho que curiosidade é a palavra-chave nesta conversa. Isso. Apesar de ser desconhecido, se houver a curiosidade de querer saber mais, hoje em dia o YouTube, a Twitch, são canais que, se a pessoa procurar um vídeo de jogabilidade, em 5, 7 minutos percebeu o que o jogo é, se tem violência ou não, qual é o nível de conteúdo adulto ou não que esse jogo pode ter. Portanto, existir essa curiosidade de querer saber o que é que o filho está a jogar, ou enfim, a pessoa por quem está responsável, pode não ser o filho, e ter essa curiosidade e perceber que nessa experiência conjunta existirá um conhecimento mútuo e estes pequenos jogadores vão sentir-se à vontade, se calhar, se acontecer alguma coisa em comunidades online, se virem algum comportamento com que não se sentem confortável, terem alguém a quem podem recorrer, que até pode não falar 100% a mesma linguagem, mas já tem uma predisposição para poder entender o que aquilo tudo é. Porque é difícil uma criança sentir-se segura para partilhar alguma coisa se sente que não é compreendida ou que o seu hobby não é compreendido. E o facto desta supervisão também trazer momentos de partilha, porque eu sei que pronto, pode ser difícil se o responsável não gostar de videojogos, não gostar de jogar, mas enfim, também não tem que ser um pro player, não é? Também. Sim, eu acho tanta variedade. Até eu acho que conseguir encontrar um patamar de entendimento até no jogar. E passamos aqui de uma perspectiva de isolamento para uma perspectiva de partilha, que é muito importante e previne depois certas e determinadas situações que poderão criar algum tipo de problemática naquilo que é o posicionamento no mundo dos videojogos, seja ele online ou com o tipo de conteúdo que se está a consumir. Portanto, eu diria curiosidade em aprender e saber mais e em perceber que online há imensas ferramentas para perceber o que é um jogo, tal como fazemos com um filme, não é? Exato. Às vezes olhamos para um filme e pensamos, quero saber sobre este filme, quero ver a sinopse, quero ver o trailer, quero ver os reviews. Exatamente a mesma coisa. Ok, quero saber sobre este jogo, se calhar vou ler sobre ele no site oficial, porque não ir ao YouTube, mas se calhar quero ver alguém a jogar em direto, porque há coisas que o YouTube é algo editado, se calhar posso perder alguma coisa. Twitch. Portanto, fazer assim um bocadinho perceber também qual é o ambiente quando são jogos online, qual é que é o ambiente que se vive, exatamente, não é? Nos chats. Precisamente. Sim, também. E educar para esse posicionamento online, não é? Porque também vivemos também online. Claro. E é preciso percebermos os benefícios e os perigos dessa mesma socialização. Na altura da pandemia até foi bastante importante os videojogos para manter os miúdos em contacto com colegas e no caso do meu sobrinho foi super importante. Eu acho que os videojogos têm uma componente de socialização muito, muito, muito importante e a pandemia trouxe aqui o perceber essa dimensão. As pessoas de repente pensaram, pera, os videojogos podem ser uma experiência social e eu posso conectar-me através da jogabilidade e do lúdico. Verdade. E portanto... E até mesmo da fantasia, porque eu lembro-me que durante a pandemia o meu irmão teve a gentileza de me enviar uma Switch. Ai, que maravilha! E de me introduzir ao Animal Crossing. É maravilhoso. E aquela ideia de estar fechada em casa, e o Animal Crossing, para quem não sabe, é um jogo muito fofinho, com animaizinhos em ilhas e vais construindo coisas na ilha, apanhando fruta e apanhando bichinhos, ou seja, assim, é um jogo assim de slow living e quando tu estavas fechado em casa e quase que projetavas a tua fantasia de voltar a ver viver na natureza de alguma forma, através daquele jogo. Por isso eu acho que a curiosidade é tudo, como tu dizias. A nível da indústria, para terminarmos, como é que a indústria se deve posicionar para que haja mais igualdade no mundo dos videojogos?
Eu acho que deve haver uma receptividade que começa desde a faculdade, por exemplo, com termos mais mulheres em cursos relacionados com a área do gaming, termos mais mulheres a fazerem parte destas equipas que criam videojogos, porque é na diversidade que também se criam experiências inclusivas, e portanto é criar espaços seguros para estas mulheres poderem habitar o ecossistema dos videojogos como jogadoras, mas também como produtoras, e perceber que os videojogos não são só programar. Há uma série de áreas, da moda à música, que podem englobar esta indústria, e eu acho acima de tudo, ou seja, criar diversidade nas mesas em que são tomadas decisões e nas salas em que são produzidos videojogos, e reconhecer que as mulheres são um demográfico muito relevante naquilo que é o consumo de videojogos, e voltando um bocadinho atrás, mas não muito, não nos podemos esquecer que muitas vezes as mulheres são decisoras de que videojogo se vai comprar. E eu acho que às vezes nós nos esquecemos dessa parte. Isso é verdade. E fomentar também a ideia de que há uma grande fatia das mulheres que jogam jogos mobile, e está tudo bem com isso. Os jogos mobile também são videojogos. É uma indústria muito relevante na área do gaming, então também não ter um parente pobre ou não considerar isso. Mas acima de tudo, criar estes espaços seguros para haver mais mulheres a produzir videojogos, mas também que possam estar representadas no conteúdo final, nas campanhas de marketing, nos eventos de videojogos, e que estes espaços sejam seguros para que estas mulheres possam também estar e se sentir jogadoras, porque às vezes há muito aquela coisa do eu jogo um jogo, eu jogo só um jogo, ou eu jogo no telemóvel, será que eu sou jogadora? Sim. Pois, claro. Sim, às vezes as mulheres são jogadoras e não sentem que fazem parte, e eu acho que acima de tudo começa muito por aí, por esse ponto de partida, que é: existem consumidoras de videojogos. É isso, claro que sim. Joana, tens alguma coisa a acrescentar? Sim, para mim foi perfeito. Eu acho é que também as empresas deviam talvez serem mais, portanto, punirem, se calhar, terem medidas para os jogadores que têm algumas atitudes menos, portanto, haver se calhar medidas mais rigorosas. Mais vigilância e regulação, exato, não é? A nível do comportamento online. Exatamente, acho que é só mesmo isso que eu tenho a acrescentar. Se houvesse uma maior regulação, talvez as pessoas fossem mais empáticas e amorosas umas com as outras. Isso é verdade. Concordo totalmente, e que as mulheres também reivindiquem mais o seu merecimento ao lazer inconsequente, que a mim é tão prazeroso e que me une em momentos muito bonitos com o meu filho. Por isso aconselho toda a gente. Terminamos aqui. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Joana. Obrigada. Foi um gosto falar convosco. Eu relembro que há mais episódios do Igualmente disponíveis para verem e ouvirem no Spotify e no YouTube. No próximo episódio falaremos sobre aquelas pessoas que, quando são mandadas para a sua terra, não podem ir para lado nenhum porque estão efetivamente na sua terra. Não percam, até lá.